Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante, através dos séculos, para desvendar a história de um dos livros mais influentes e duradouros de todos os tempos. A Bíblia. Como é que um conjunto de textos antigos, escritos ao longo de mais de 1500 anos, se tornou o livro mais lido e traduzido do mundo? Preparem-se, porque a história é realmente incrível. Para começar, vamos voltar no tempo, muito antes de existirem livros como os conhecemos. As histórias que formam o Antigo Testamento eram, na sua maioria, tradições orais. Eram contos, leis e profecias passados de geração em geração, de pais para filhos, em volta de fogueiras e em reuniões comunitárias. A escrita era rara e reservada a escribas e sacerdotes. Eles usavam materiais como papiro, um tipo de papel feito de uma planta do Egito, e pergaminho, que era pele de animal tratada. Os primeiros fragmentos do Antigo Testamento foram escritos em hebraico antigo, uma língua que evoluiu muito ao longo dos séculos. Imaginem a dedicação necessária para escrever à mão cada letra em rolos que podiam ter vários metros de comprimento. Esses rolos eram preciosos, guardados com o maior cuidado em templos e sinagogas. Um momento crucial na história da Bíblia aconteceu por volta do século III de Cristo, em Alessandria, no Egito. Nessa época, muitos judeus viviam fora de Israel e já não falavam hebraico no dia a dia. A língua comum era o grego. Surgiu então a necessidade de traduzir as escrituras hebraicas. Essa tradução ficou conhecida como a Septuaginta. A lenda diz que 72 sábios judeus trabalharam de forma independente e milagrosamente chegaram todos à mesma tradução. Verdade ou não, a Septuaginta foi um marco. Ela permitiu que um público muito mais vasto tivesse acesso a estas histórias e profecias. Foi a Bíblia que os primeiros cristãos, incluindo os apóstolos, leram e citaram. Avançando alguns séculos, chegamos à era do Novo Testamento. Após a vida, morte e ressurreição de Jesus, os seus seguidores começaram a escrever sobre os seus ensinamentos e a história da igreja primitiva. As cartas dos apóstolos, como Paulo, Pedro e João, circularam entre as primeiras comunidades cristãs, oferecendo orientação, encorajamento e correção. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos para preservar o testemunho sobre a vida e o ministério de Jesus. Estes textos foram escritos em grego koiné, o grego comum da época, para que pudessem ser compreendidos por pessoas de todo o Império Romano. Inicialmente, estes escritos também circulavam em rolos de papiro individuais. Mas como é que todos estes escritos diferentes se tornaram um único livro, a Bíblia que conhecemos hoje? Este processo é conhecido como a formação do cânone. A palavra cânone vem do grego e significa régua ou padrão. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia muitos textos a circular. As igrejas e os seus líderes precisavam de determinar quais escritos eram verdadeiramente inspirados por Deus e autoritativos para a fé e a prática. Eles usaram critérios como a autoria apostólica, se foi escrito por um apóstolo ou alguém próximo a eles, a consistência com o resto das escrituras, e o reconhecimento e uso pelas igrejas em geral. Foi um processo gradual, guiado por muita oração e debate, que culminou por volta do final do século IV, com um consenso sobre os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Com o cânone estabelecido, a Bíblia começou a tomar uma forma mais familiar. Uma inovação tecnológica fundamental foi a invenção do códice, o antepassado do livro moderno. Em vez de rolos compridos e difíceis de manusear, o códice consistia em folhas de papiro ou pergaminho dobradas e costuradas juntas, permitindo folhear as páginas e encontrar passagens específicas muito mais facilmente. Durante a Idade Média, os monges nos mosteiros tornaram-se os guardiões da Bíblia. Eles passavam horas e horas nas suas salas de escrita, os scriptoria, a copiar meticulosamente cada palavra à mão. Estas cópias, muitas vezes decoradas com ilustrações lindíssimas chamadas iluminuras, eram verdadeiras obras de arte. Eram raras e extremamente caras, acessíveis apenas a mosteiros, catedrais e à nobreza. A língua principal da igreja no Ocidente era o latim. E por volta do ano 405, um estudioso chamado Jerônimo completou uma tarefa monumental: traduzir a Bíblia inteira para o latim, a partir dos textos originais em hebraico e grego. A sua tradução, conhecida como Vulgata, tornou-se a versão oficial da Bíblia na Igreja Católica Romana por mais de 1000 anos. No entanto, com o passar do tempo, o latim deixou de ser a língua do povo.
A maioria das pessoas não conseguia ler a Bíblia por si mesma e dependia do que ouvia na igreja. Tudo mudou radicalmente no século XV, com uma das invenções mais importantes da história da humanidade: a prensa de tipos móveis de Johannes Gutenberg. Por volta de 1455, Gutenberg imprimiu a sua famosa Bíblia, o primeiro grande livro a ser impresso na Europa. Usando esta tecnologia, de repente, tornou-se possível produzir livros de forma rápida e muito mais barata. A invenção de Gutenberg abriu as portas para uma revolução. A Bíblia já não era um tesouro raro, trancado em mosteiros. Podia ser produzida em massa. Este foi o combustível para a reforma protestante no século XVI. Reformadores, como Martinho Lutero, William Tyndale e João Calvino, acreditavam apaixonadamente que todos deveriam ter o direito de ler a palavra de Deus na sua própria língua. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e o seu Novo Testamento foi um sucesso de vendas instantâneo. William Tyndale, na Inglaterra, arriscou a sua vida para traduzir a Bíblia para o inglês. Ele foi perseguido e acabou por ser executado por heresia, mas o seu trabalho corajoso lançou as bases para a famosa King James Version, publicada em 1611, que se tornou uma das traduções mais influentes e amadas da língua inglesa. A Bíblia na língua do povo mudou a Europa para sempre, influenciando não só a religião, mas também a política, a cultura e a educação. Desde então, o trabalho de tradução da Bíblia nunca mais parou. Missionários e linguistas dedicaram as suas vidas a levar as Escrituras aos cantos mais remotos do mundo. Hoje, a Bíblia, ou pelo menos partes dela, está traduzida em mais de 3.000 línguas, tornando-a acessível a mais de 90% da população mundial. É um esforço global e contínuo, muitas vezes envolvendo a criação de sistemas de escrita para línguas que nunca antes tinham sido escritas. Nos tempos modernos, a forma como acedemos à Bíblia continuou a evoluir. Primeiro vieram as Bíblias de estudo, com notas de rodapé, mapas e comentários. Depois, a era digital trouxe uma transformação ainda maior. Hoje, podemos ter dezenas de traduções diferentes nos nossos telemóveis, em aplicações que nos permitem pesquisar, comparar versões, ouvir a Bíblia em áudio e seguir planos de leitura diários. As redes sociais e plataformas como o YouTube, onde estamos agora, tornaram-se espaços para estudar e discutir a Bíblia com pessoas de todo o mundo. A tecnologia tornou a palavra de Deus mais acessível do que nunca. E assim, a jornada da Bíblia continua, de tradições orais sussurradas no deserto, a rolos de papiro, de códices medievais, a livros impressos e, finalmente, a pixels nos nossos ecrãs. É uma história de fé, dedicação, inovação e, por vezes, grande sacrifício. É a prova do poder duradouro das suas palavras, que atravessaram impérios, revoluções e milênios para chegar até nós hoje, continuando a inspirar, a desafiar e a transformar vidas em todo o mundo. Muito obrigado por nos acompanharem nesta viagem incrível. Espero que tenham gostado de aprender mais sobre a história da Bíblia. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os nossos próximos conteúdos. Deixem nos comentários o que acharam mais interessante nesta história. Fiquem com Deus e até a próxima.